Um dos assuntos que vem causando muita, mas muita polêmica dentro da direita brasileira é o caso da Prefeitura de São Paulo e o Ricardo Salles. A gente vai tentar desenhar o roteiro aqui para que você entenda o que está acontecendo, e é lógico, é meu papel aqui dar o meu ponto de vista sobre isso, e ainda bem que eu sou independente o suficiente para poder falar aquilo que eu quero sem ter amarra, sem estar preso a nomes, a legendas, a ideologias. Eu simplesmente defendo aquilo que eu acredito e espero que quem pense como eu saiba valorizar isso. Então, vamos entender o que está acontecendo com o caso do Ricardo Salles, tá? Vamos lá. O Ricardo Salles, que é deputado federal e muito bom, diga-se de passagem, tem o meu respeito e a minha admiração, ele disse que tomou um chapéu e afirma que Boulos vai destruir Nunes nas eleições de 2024. Vamos entender. A capital paulista é a capital com maior importância eleitoral, sem sombra de dúvidas. São milhões e milhões de brasileiros que residem ali na região metropolitana e, em especial, tem uma similitude muito grande com o que o prefeito define. Se temos um bom prefeito, a população tende a apoiar o presidente que esse prefeito apoia. Então, é uma capital estratégica para a direita em 2026. E isso quer dizer que nós precisamos estar de olho em 2024 para ganhar a prefeitura. Adivinha quem está na frente das intenções? Pelo menos segundo as pesquisas. Boulos. Tá? É o que costuma invadir casas, movimentar, cuidar de movimentos, você sabe o que é, né? Mas enfim, o Ricardo Salles já contava, e assim, a gente viu que ele forçou muito, inclusive invertidas para cima de Bolsonaro, para tentar ser o candidato a prefeito de São Paulo. E Bolsonaro até sinalizou, seria um bom prefeito, tá? Mas nada foi definido ainda em relação ao Salles, se ele seria o candidato ou não, tá? Então, dependia de escolhas. G1. Nunca foi candidato, diz presidente do PL sobre desistência de Ricardo Salles à disputa pela Prefeitura de São Paulo. O ex-ministro do Meio Ambiente estava enfrentando embates e falta de apoio dentro do próprio partido. Então, o Ricardo Salles, quando ele viu que o PL, Partido Liberal, que é o partido que Bolsonaro está, que ele não daria apoio ao próprio Ricardo Salles e resolveu apoiar o atual prefeito, que é o Nunes, Ricardo Nunes, ele saiu atirando no Valdemar da Costa Neto. E aí, ele teceu comentários até sobre o próprio Bolsonaro. Ele falou, Bolsonaro, coitado, está fragilizado, diz Ricardo Salles, que critica o PL. O deputado afirma que Guilherme Boulos, pré-candidato da esquerda em São Paulo, vai destruir Ricardo Nunes nas eleições. Tá, vamos entender aqui. Boulos está na frente das pesquisas. O Ricardo Nunes é já atual prefeito e é mais de centrão do que efetivamente uma direita. E Ricardo Salles é quem está brigando para ser o prefeito. Aí o que aconteceu? Com essa mudança, o PL distanciou de Ricardo Salles e Ricardo Salles caiu atirando. Muitas pessoas fizeram críticas, inclusive eu fiz uma análise. Na minha primeira análise, eu discordei de Ricardo Salles por 2 motivos. O primeiro motivo, ele tende a entender que a presidência do PL é do Valdemar da Costa Neto. A estratégia que é elaborada é do Valdemar da Costa Neto. E o Bolsonaro optou em estar do lado de Valdemar da Costa Neto até porque ele precisa. Então, sair atirando é errado. É o que aconteceu com os irmãos Weintraub, é o que aconteceu com o Moro. Então, quando tem uma trajetória frustrada, primeiro você dialoga e não sai atirando. Então, eu discordo de Ricardo Salles em cair atirando.
embora eu pense que ele seria um ótimo candidato a prefeito de São Paulo. Mas, na minha visão, Ricardo Salles tem muita rejeição. Sabe aquele isentão? Nunca votaria em Ricardo Salles. Não votaria. Já tem uma imagem estigmatizada que ele não era um bom ministro do meio ambiente, que a esquerda implantou. E pegou aquele isentão. E até devido à sua questão ideológica mesmo, de alinhamento com o Bolsonaro, de gratidão ao Bolsonaro, muito isentão não vai a favor dele. E o voto do isentão conta da mesma forma. Olha só, teve um que eu gosto muito das postagens dele, que é o Ed Raposo, ele é influenciador digital, tem muitos seguidores aqui no Twitter. Ele escreveu o seguinte: sobre o Salles, recebeu 640 mil votos e acaba de completar 6 meses de primeiro mandato na Câmara. É justo com seus eleitores deixar o cargo para concorrer à prefeitura? Eu ficaria frustrado se fosse de São Paulo e tivesse votado nele, até porque vem fazendo um ótimo trabalho como deputado. E eu concordo plenamente, vem fazendo um excelente trabalho. Mas o ponto principal nem é esse. O município de São Paulo não pode, em hipótese alguma, cair no colo de Boulos. E o Salles tem índice de rejeição relativamente alto entre o eleitorado de centro. Seria arriscado demais. A questão é muito simples. Muita gente não se deu conta ainda de que não foi à toa que melaram o Aliança pelo Brasil. O PL não é do Bolsonaro, é do Valdemar. Não é partido de direita. Está de direita, por conveniência política. Se tivéssemos uma legenda verdadeiramente conservadora, o cenário seria diferente hoje. Mas não permitiram. Espero que agora o Salles tenha maturidade para aceitar o que houve e não siga o caminho que, por exemplo, os W seguiram. Então, quando ele fala W, foram 2 irmãos, inclusive que foi ministro da Educação, se virou contra Bolsonaro, saiu atirando, o Adam Weintraub, saiu atirando, criticando muito Bolsonaro, tentou se eleger como deputado federal, não conseguiu voto nenhum. E Ricardo Salles não pode ir nesse caminho. O Ricardo Salles é uma peça muito importante hoje. Então, assim, eu acho que ele deveria ter mais maturidade, humildade de pôr o pé no freio, entender que agora a direita não está na condição de querer chegar com o pé na porta, porque nós temos um STF aí, nós temos um governo aí que vai partir para cima, um TSE que vai partir para cima. Então é hora de ter um pouco de calma, é hora de tecer acordos e apoios, tá? O Ricardo Salles respondeu o Ed Raposo, ainda nessa mesma postagem aqui, né, que ele escreveu. O Ricardo Salles escreveu o seguinte: meu caro, se houver um bom candidato de direita, como o Pontes, serei o primeiro a apoiar. Tomei rasteira do Centrão, fisiológico, pois ameacei melar a festa entre eles e o atual prefeito, que sequer apoiou Jair Bolsonaro em 2022 e disse não querer ser o candidato da direita, dentre outras coisas. Tenho feito o que posso em Brasília pelas nossas bandeiras, tentando ser coerente com o que acreditamos e defendemos. Em tempo, quem acha que apoiar o fim do artigo 142 é trair a direita está errado. Quem nos traiu foram os melancias. Agora é diminuir o custo e o poder dos estrelados que demonstraram não servir para porra nenhuma, salvo lutar pelos seus salários e gratificação. Primeiro ponto que eu vou falar sobre o artigo 142 e sobre os militares. Eu concordo em número, gênero e grau com o Ricardo Salles. Eu acho que os militares decepcionaram muito. Eu acho que os militares não merecem mais recursos durante a gestão Lula. E eu achei a atuação do Ricardo Salles impecável durante o dia da audiência pública que aconteceu, onde os militares foram pedir mais dinheiro para os deputados e tomou uma lavada gigante do Ricardo Salles. É onde eu digo que o Ricardo Salles faz um grande papel como deputado, mas não pode deixar a sua vontade causar mais um racha dentro da direita agora. E o Ricardo Salles erra agora ao cair atirando, até porque Bolsonaro
é sim independente do Valdemar da Costa Neto. O Ed Raposo foi genial quando ele falou: PL, partido do Valdemar da Costa Neto, não é um partido de direita. Está de direita por conveniência. E a gente sabe disso. A gente entende isso. E aqui não é a hora do Ricardo Salles criar um atrito e uma confusão. Até porque a direita precisa se organizar e realmente ter um nome e ter coalizão. E precisa de uma liderança. Precisa de alguém que vai ditar os rumos. E se o caminho é arriscar com o Nunes, que arrisque. Que arrisque. Você pode até discordar, mas não cause alvoroço. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Eu acho que um racha na direita, uma briga agora, só vai garantir com que a direita perca a Prefeitura de São Paulo e, com isso, milhares de votos, milhões de votos serão perdidos em 2026 para o candidato que possa insurgir da direita. Essa é a minha visão. Está dividido. Tem aqueles que concordam com Salles, tem aqueles que concordam com o Valdemar da Costa Neto, e eu queria que você colocasse o seu comentário aí para mim. Eu concordo que Ricardo Salles, embora muito bem votado na eleição de 2018 para deputado federal, teria dificuldades em enfrentar a eleição em São Paulo, que está muito dividida e tem muito isentão dentro da capital ainda, que eu sei disso. Tá? Vamos lembrar que movimentos como o MBL, movimentos grandes influenciadores como o Nando Moura, muita gente está ali dentro de São Paulo, tem uma influência muito grande e vai fazer diferença, inclusive nas eleições. Então, um nome, sabe, menos a Bolsonaro tem mais chance. Essa é a minha visão e é a visão de um analista político, não é a visão radical de que alguém que acredita em um mundo ilusório que, não, a direita chega lá e ganha todas. Não é assim que funciona. Quem acreditou nisso viu o Bolsonaro perder para o sistema. Né? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Coloca no comentário se você concorda ou não nessa briga aí do Ricardo Salles. O que você acha sobre tudo isso, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.